Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos conversando, falando, aprendendo sobre os escritos de Allan Kardec. Falaremos sobre a obra O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec apresenta para nós as suas sensatas colocações sobre muita coisa que havíamos aprendido de uma forma não adequada pelas religiões. Kardec começa esse livro, O Céu e o Inferno, discutindo o porvir e o nada. E ele coloca uma série de pensamentos que havia então, relatando a respeito do futuro, se havia um futuro para a alma após a morte física. A lógica e a sensatez de Kardec nos explica de que seria muito difícil nós estarmos compreendendo a nossa vivência aqui nesse planeta de prova e expiação, se não houvesse nada, se o túmulo fosse o fim de tudo. Eu conheci uma pessoa que eu conversei com ela sobre a questão da encarnação, e ela me disse que o que consolava ela, já que o Espiritismo é o consolador prometido, o que consolava era que havia algo além, porque ela sofreu a vida inteira. E aí depois ela morre e acaba tudo, sofreu para quê? Então, com essa questão da existência de vida após a morte física, ela dá um consolo, ela explica o para quê de todas as coisas, o significado de todas as coisas e justifica algo que alguns espíritos trazem para a Terra de nascença, que isso com certeza precisa ter uma causa. Não existe efeito sem causa. E a continuidade da vida nos coloca numa situação de que hoje nós estamos colhendo o que plantamos e que a vida continua. E Kardec traça uma linha interessante, dizendo para nós que o medo da morte é um dos fatores de proteção da vida, de sobrevivência. E quando o homem ele tem medo da morte, ele evita. E assim ele consegue sobreviver a uma série de fatores naturais, uma série de fatores colocados pela lei divina, permitindo a ascensão desse espírito. E é interessante nós pensarmos isso, porque nos dá uma ideia muito sensata. Por que nós tememos a morte? O que é esse funcionamento que, na verdade, ele parece ser genético, hereditário, transmitido por gerações? Pode ser hereditário, mas o espírito, na verdade, ele traz uma ciência da vida, de proteger a vida, de proteger a prole, os semelhantes e assim a sua sobrevivência. Kardec vai discorrer depois disso sobre a questão do céu e do inferno. Se seria lógico a existência de um lugar onde nós estaríamos sendo penosamente punidos por algo que nós cometemos, e muito naturalmente por ignorância. Que não existe maldade ainda no ser humano, que na verdade nós não aprendemos o bem ainda,
E não é lógico, não é amoroso por parte do Pai colocar uma punição eterna de espíritos como nós ainda muito recentes, em aprendizado, acordando ainda para as coisas do Pai Nosso que está no céu, das coisas da alma, do espírito, porque na verdade nós somos muito materialistas. E esse materialismo não nos permite enxergar algo além de uma vida biológica, uma vida de prazer, uma vida voltada à satisfação da matéria, já que não acreditamos nada além da matéria. E Kardec faz as colocações dele a respeito da existência das penas eternas. Que ideia que essa completamente discorde do amor, do Pai, do carinho, da continuidade da vida e do aprendizado por todas as experiências que nós passamos na vida. Também é muito pouco interessante a proposta de irmos para o céu, de estudarmos muito, de nos colocarmos numa situação de aprendermos, de estarmos numa situação de progredir e depois de conseguir um estágio de sermos bons, passar a eternidade sentado numa nuvem, ouvindo um anjo tocar harpa, que anularia todo o nosso esforço de aprendizado, o nosso esforço de crescimento, de nos tornarmos bons, de fazermos o bem e tratarmos todas as pessoas bem. A ilógica colocação da Igreja de que o céu está em cima e o inferno está embaixo. Kardec, com toda a sua sabedoria, diz que a Terra é redonda e gira, e que o que num determinado momento está embaixo, está em cima, e o que está em cima está embaixo, como diz a roda chinesa da vida, que na vida existem momentos nossos que nós estamos no alto. E num determinado momento, como nós estamos num planeta de prova e expiação, nós podemos estar embaixo, no meio, passando por situações de aprendizado e que nós classificamos como sofrimento, como punição e como castigo. Que não deve haver castigo num Pai amoroso que manda o seu um Espírito, na qualidade de Jesus, pedir para que possamos perdoar infinitamente, na qualidade de 70 vezes 7 vezes. E o Pai, na verdade, ele contradiz isso, quando ele nos pune por uma existência muito pequenininha, num planeta muito pequenininho, um grão de areia, no deserto, perto de outros astros tão imensos, e pede para nós uma reflexão, o para quê de todas esses planetas, essas estrelas, como Galileu, quando fez um instrumento que via além das estrelas visíveis aos nossos olhos, e começa então a perceber que nós estamos como uma simples esfera no universo. Fazemos parte de uma constelação solar muito pequenininha, uma estrela de quinta grandeza, que é o nosso Sol. E por que este planeta, num aspecto solar também muito pequeno, ele seria o único a ser povoado, seria o único agraciado a ter uma população de seres viventes? De que seria muito lógico que tivéssemos
no universo, uma criação constante de Deus, de esferas, todas elas apropriadas ao estágio de aperfeiçoamento que nós podemos atingir no nosso aprendizado. Então aí nós temos uma razão da vida. E Kardec, com essas informações, ele dá um sentido à vida. Para que tantas coisas? Para que vivemos? Para que tantas doenças? Para que tantas dificuldades? Para que as provas? E para que estamos colhendo os frutos da nossa plantação? Então, quando nós almejamos, como diz Santo Agostinho no Evangelho, que nós olhamos para o alto e divisamos miríades de planetas, estrelas, para nós é tudo estrelas, são tudo mais ou menos igual. Mas cada uma tem uma destinação de acolher espíritos apropriados ao seu meio, apropriados à sua metodologia de vida, para o bem ou para o mal, se nós nos dedicamos para o bem ou para o mal. E que as nossas opções é que determinam o planeta que possamos morar. E Santo Agostinho, ele nos aconselha a olhar à noite e pedir para que um planeta de regeneração, como está se tornando o nosso, ou um planeta um pouco mais tranquilo, possa nos aguardar e nos abrigar, desde que nos coloquemos numa situação aprazível a esse planeta melhor do que o nosso. Então há uma esperança, há uma explicação do para que estudarmos, para que nos comportarmos dentro do Evangelho, dentro de uma ética, dentro de uma postura cristã, dentro, lógico, cristã dentro dos ensinamentos do Cristo, porque estamos partindo para uma época em que estamos muito distante dessas colocações do nosso Mestre Jesus. É lógico que isso gera uma consequência. E podemos sair daqui para um planeta que está no mesmo nível daqui, esse se melhorando. E podemos nos melhorar também, nos aperfeiçoarmos e fazer sentido aos nossos estudos, à nossa aplicação, fazer sentido à nossa vida. Então, a noção de céu e inferno se perde, mesmo geograficamente como espiritualmente, não tem sustentação lógica, racional, não tem nada que possa se justificar pelo amor que o Pai Nosso, que está nos céus, tem e que Jesus vem trazer. E que a Terra, ela é ao mesmo tempo um hospital, ao mesmo tempo uma penitenciária, ao mesmo tempo um lugar onde nós, espíritos, e que acumulamos atividades infelizes, possamos nesse planeta purgar aquilo que nos incomoda na alma, aquele espinho na carne em que Paulo de Tarso nos traz. Então a Terra, ela pode se assemelhar a um lugar de purgação, um purgatório, onde o espírito expurga de si aquilo que ele acumulou, que não é bom, que dói, que machuca, e ele não compulsoriamente, mas por sua própria vontade, como resultado de suas atitudes, ao que ele deve expiar, porque é lógico, porque é misericordioso. E assim nós podemos usar a Terra como um planeta de expurgo, onde algo que me incomoda muito na alma, que machuca a alma, eu posso encarnar com esse machucado e transmiti-lo ao corpo, e aprender com aquilo, e me melhorar com aquilo,
E quando o corpo morre, aquilo fica no corpo e a alma sai limpa daquilo. É uma limpeza. O planeta ele pode servir para nós como um filtro, onde nós materializamos no pensamento do Dr. André Luiz, em que ele diz que a alma ela passa para o corpo físico, ela plasma no corpo físico todas as suas viciações. E quando o corpo físico morre, isso fica no corpo. Então, isso tem um aspecto de purgação, um purgatório, onde nós temos a oportunidade de nos livrarmos daquilo que dói, daquilo que incomoda na nossa alma, conhecendo e aprendendo tudo aquilo que nós podemos fazer neste planeta, que tem como direção Jesus, que tem como governador espiritual Jesus, e como médico das almas, ele colocou à nossa disposição, quando ele diz: vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, mas aprendei comigo. Então, nós viemos a esse chamado de nos curarmos dessas doenças da alma, da mesma forma que nós vamos a um hospital, curarmos-nos daquilo que construímos para nós mesmos através de situações inadvertidas, que pela ignorância às vezes nós temos ciência de que um cigarro pode provocar câncer, uma bebida alcoólica pode causar uma cirrose hepática. E às vezes nós temos ciência disso e fazemos. Às vezes não temos e fazemos. E quando conseguimos isso, quando construímos isso, nós somos direcionados a um hospital, onde passamos por uma cirurgia, às vezes dolorosa, demorada, que exige um esforço, uma disciplina muito grande para a reversão desse sintoma que foi construído. Então Kardec diz que a Terra é assim, é um hospital, onde Jesus, o médico das almas, nos chama para quem quiser vir, para quem quiser se internar e purgar aquilo que machuca a alma, aquilo que dói na alma. Mais ou menos como um processo de reformulação. Trazendo para a gente a ideia da purgação, das questões que a alma traz, e que se a alma traz algo a ser purgado, é porque ela construiu isso. Então existe uma vida anterior aonde ela construiu. Então assim nós chegamos a uma ideia lógica, racional, aceitável a respeito da vida após a morte, a respeito das construções que nós efetuamos na nossa vida. Muitos de ignorante e muitos não. O Espiritismo, como consolador prometido, ele acaba destituindo tudo isso, trazendo para nós uma mensagem de esperança, onde nós passamos o que precisamos passar com coragem, com valentia. A veneranda Joana de Ângeles, ela nos diz que o planeta Terra é um planeta para valentes, corajosos, que viemos aqui imbuídos de curarmos-nos das doenças da alma. Então, no Apocalipse, João vai dizer que nós precisamos ter alegria
quando nós passamos pelas nossas experiências de reformulação que nós chamamos de doença, de mal, de malefício. Como o Dr. André Luiz nos instrui a respeito das provas e das expiações e da construção do nosso aprimoramento. E que depende de nós o entendimento do nosso padecer. João, no Apocalipse, ele diz que sejamos felizes no padecer, que nós estamos trabalhando para a melhora do nosso ser, que nós estamos trabalhando para entender que somos espíritos. Estamos um pouquinho encarnados nesse processo de reformulação, de não punição, mas uma forma de nos curarmos, uma forma de purgar de nós aquilo que criamos e que machuca e que precisamos de um atendimento. A Terra é, segundo Allan Kardec, ele pode ser também uma penitenciária, porque muitas vezes nós nos colocamos na qualidade de penitentes. No caso que eu havia dito sobre o alcoólico e a consequência natural, a cirrose, as expiações, elas são consequências daquilo que nós fazemos. Não precisa ir lá no nosso lar e desenhar o corpinho e elaborar um projeto. Não. Cada atitude nossa aqui está escrevendo uma página do livro que leremos futuramente. E quando Kardec nos dá essa consciência, a gente começa a escrever páginas melhores. Porque hoje eu estou lendo o livro que eu escrevi na minha passagem anterior, ou outras tantas anteriores, mas aquilo é obra minha. E cabe a mim me responsabilizar disso. Kardec, na última parte desse livro, ele vai dar vários exemplos de espíritos que desencarnaram e estão na posição de colher o que plantaram. Isso é uma justiça. E à medida em que nós vamos colhendo o que plantamos e vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando. E a nossa constituição física, inclusive, ela vai também melhorando, a ponto de termos a oportunidade de alcançar planetas, lugares para morarmos mais tranquilos, aonde a forma ela é mais tranquila, mais leve, exige uma alimentação mais leve. Nós não precisamos nos arrastar num corpo pesado, como é a Terra, mas dentro de uma suavidade muito grande. Uma suavidade que nós já, com esse conhecimento de Kardec, já podemos preparar aqui mesmo, que não tínhamos essa informação. Então nós podemos meditar mais, ler mais, orar mais, e assim estarmos já tomando uma postura mais leve, mais tranquila, dentro de uma alimentação mais leve, mais tranquila, mais líquida, aprendendo com o Dr. André Luiz os 5 tipos de alimentação possíveis. Podemos alcançar, a exemplo de Francisco Cândido Xavier, uma posição de autótrofos,
de nós estarmos nos alimentando com a própria energia que nós criamos através das mitocôndrias, onde nós podemos estar criando uma explosão celular através do nossa própria conduta, o nosso próprio pensamento, em que nós seremos gestores da nossa própria energia e vamos, como autogestores, nos colocarmos na condição de autótrofos, de estarmos construindo a própria energia que nos alimentamos, compreendendo a ação do espírito sobre a matéria, que Allan Kardec está nos explicando e que o Dr. André Luiz amplia na sua vasta obra importantíssima para o nosso entendimento de nós mesmos. E assim, num processo evolutivo, num processo de aprimoramento, nós vamos galgando degraus na escadinha de Jacó, na escadinha de ascensão, onde o espírito ascende para vivências melhores. Então nós vamos nos educando um pouco naquilo que pensamos, como respondemos as coisas, como falamos, como gastamos o nosso tempo. E assim, nesse processo de aprimoramento, atingimos regiões conhecidas por nós como celestes, regiões espirituais, onde já não há mais a necessidade de sermos depurados pela doença, porque na verdade a humanidade ela vai sacando a si mesmo pelas doenças que ela constrói, e assim vai se conhecendo, vai aprimorando, o corpo vai se aprimorando também, porque nós estamos nesse processo ainda de aprimoramento. O espírito Leon Denis, ele traz para a gente a informação de que nós estamos ainda num estágio entre o animal e o hominal. Estamos mais ou menos na metade do caminho, mas estamos na transição. De que alguns estudos recentes estão trazendo que nós temos muitos problemas na coluna, dor dor nos joelhos, dificuldades nessas articulações, porque nós estamos de pé recente. O Homo erectus é recente. Depois entramos, lógico, nós sabemos que já entramos no Homo sapiens, porque adquirimos uma sabedoria por experiência, e depois nós adquirimos a sabedoria de que sabemos o que sabemos, então Homo sapiens sapiens. Mas isso como um processo evolutivo, onde através de experiências e erros, acertos, e nós vamos tentando, experimentando, e assim nós vamos aprendendo e crescendo, como Pedro, sentado no barco, e diz: Jesus, mestre, eu posso ir? Sim, Pedro, você pode chegar onde eu cheguei, evoluindo, então eu vou, vem Pedro. E Pedro afunda porque tentou, porque experimentou, porque não se submeteu a essa situação de ficar sentado no barco da vida, a reveria, mas tomou uma atitude de ensaio e erro, como diz a psicologia, e como diz o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então a relação entre anjos e demônios, ela se coloca na angelitude alcançada, que nós não temos noção ainda, porque não atingimos, então não temos como, por exemplo, desenhar os campos elíseos, mas nós temos como pensar neles, acreditar na existência dele. Nós podemos pintar as regiões um pouco mais pesadas, mais materialistas, inferiores, onde o vício reina, onde o egoísmo reina,
e isso poder ser chamado de inferno, né? Ou como nós aprendemos, como umbral, que segundo a Iergorina, no livro Cidade do Além, nós estamos no umbral médio. Precisamos ainda um esforço grande para atingir o umbral superior. E é assim que nós vamos galgando do átomo ao anjo, como diz Kardec, ou como diz a Igreja, numa visão ainda materialista, porque não tem uma compreensão da vida espiritual, da vida que sobrevive à morte física, né? Uma evolução, um processo do céu para o inferno, do zênite para o nadir, onde outras tantas filosofias nos dispuseram esse conhecimento e esse ensinamento. Então, o inferno, trazido um pouco mais tarde por André Luiz, mas já colocado por Kardec, pode ser um estado de consciência, de que os homens que não são bons na Terra, que ainda matam, dão tiro, ocupam terras alheias, desviam verbas, eles vão desencarnar e vão continuar assim, que a morte física não altera o espírito. Se ele é mau, ele continua mau. E antigamente eles eram chamados de demônios. Muito erradamente, nós sabemos, porque a palavra daimon não quer dizer demônio. Kardec já estuda isso no livro dos Espíritos. E os espíritos angélicos, são os espíritos do bem, são espíritos que foram bons, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que encarnado como médico, trabalhou muito para o bem-estar das pessoas, sem que ele cobrasse nada, muito pelo contrário, às vezes pagando, e essa bondade dele permitiu com que o corpo morrendo ele continuasse bem. Então nós continuamos. Se nós quisermos almejar algo de melhor, que possamos começar a nossa melhora agora. E possamos começar a prestar atenção naquilo que o Cristo de Deus nos coloca como caminho, verdade e vida. Nessa ascensão que Kardec nos coloca, do céu, do inferno para o céu, do átomo para o anjo, essa trajetória evolutiva que Kardec nos coloca numa taxonomia espiritual, acompanhando a mesma taxonomia dos seres, da evolução dos seres, coloca a doutrina espírita como criacionista, porque nos ensina que Deus criou todas as coisas. Mas Deus criou as coisas em princípio, e isso passou a evoluir. Como essa questão que eu coloquei há pouco, de que não faz muito tempo que nós estamos de pé. Então estamos ainda nos adaptando a esse estado. Então teremos mesmo problemas de osso, problema de junta, problema de articulação, mas à medida em que vamos aprendendo essas coisas, vamos nos tornando mais leves, nós vamos permitindo que isso se melhore. Então tudo é fruto de um processo evolutivo. Tudo é uma compreensão de que o espírito tem a responsabilidade daquilo que ele faz. Nós não podemos compreender um motorista que sobe na calçada, atropela um monte de gente e diz que não foi ele que atropelou, foi o carro. Não, é quem dirige. Nós, espíritos, que somos gerentes de trilhares de células que formam o nosso corpo físico. E assim nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo. E vamos aprendendo sobre a morte e o morrer, como no livro da Elizabeth Kübler-Ross, essa questão da morte física.
essa questão de que deve ter uma sobrevivência, algo deve sobreviver, porque não há razão. O fim premia os maus e castiga os bons. Não faz sentido. Então Kardec é o filósofo, o professor que dá sentido à vida. E o Céu e o Inferno é o livro que vai trazer para a gente toda essa trajetória, a trajetória da nossa existência. No capítulo ainda dos demônios, a igreja ainda também, as igrejas, de uma forma inadvertidas, colocam que só os demônios se manifestam, os bons não. Como se nós estivéssemos à reveria, como se nós estivéssemos nas mãos do mal e que não teríamos o bem a nos ajudar e nos proteger. O que é também mais um contrassenso, mais alguma coisa totalmente fora de lógica e de razão, nós compreendermos isso. Então a doutrina espírita é um marco para o espírito. O espírito que entra em contato com a doutrina, ele tem uma outra visão do mundo, uma outra visão daquilo que nós passamos aqui na Terra. As coisas, tudo começa a ter um sentido. E precisamos avaliar e pensar nisso tudo com bastante profundidade. Talvez nós não estejamos ainda dando a atenção devida aos escritos dos espíritos, que Allan Kardec, com muito conhecimento, muita sabedoria, ele pôde nos orientar. Então a leitura do céu e o inferno não bastaria somente para que nós pudéssemos ler a presença dos espíritos, porque Kardec põe os exemplos da trajetória dos espíritos, não além de trazer para nós de que a morte continua. Porque os próprios autores do seu destino, os próprios artífices, os próprios espíritos, são que nos veem pessoalmente. E isso está registrado na Bíblia, na parábola do rico e de Lázaro, em que o rico, ele diz assim: Abraão, manda lá na minha casa os espíritos levarem para os meus parentes, para as pessoas lá de casa, isso que eu estou passando, avisando-lhes disso. E Abraão diz: não, se eles não acreditaram ainda nos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém venha do mundo dos mortos. Não é? E assim nós vamos percebendo isso, esse abismo que Abraão coloca nessa parábola de Jesus. Então é possível sim que alguém venha nos dizer sobre os padecimentos futuros em que aguarda um espírito inadvertido, onde ele mesmo construiu aquilo, e ele mesmo tem a responsabilidade
de resolver e dissolver isso. E eu vejo que há muito ainda que ser estudado, mas muito ainda está sendo desprezado. E isso nos dá o risco de, desconhecedores da doutrina que abraçamos, porque ela exige muita profundidade, possamos acreditar em fantasias ainda, porque somos espíritos muito criativos, muito fantasiosos, e isso pode trazer algum retardo na nossa evolução. Não que nós iremos para trás, não, mas retardaremos, estacionaremos. Orai e vigiai, para não cair em tentação, porque estamos sendo muito alvejados, porque é a única frente do cristianismo que defende o cristianismo e sustenta hoje é o espiritismo. E por isso estamos sendo muito visados e precisamos prestar muita atenção e fazer de nossas casas espíritas as trincheiras onde abrirão os olhos aos cegos e darão audição aos surdos. Sejamos nós esses atentos. E que a paz do Cristo, que é a paz de Deus, esteja conosco. Muito obrigado pela oportunidade.